Olá, pessoal, bem-vindos à TV Galáctica, bem-vindos ao Ponto Zero. Estou aqui com o Dr. Walter Trepes, já remido, né, desse programa. E ele é professor de Direito, para quem não sabe, pesquisador de metafísica há muito mais de 20 anos, vou falar muito mais, senão deve ficar bravo, né? Muito mais de 20 É, anos, coordenador do Grupo CROM, está comigo nesse trabalho de despertar consciencial há mais de 20 anos, formado também em psicanálise pela mesma escola que eu. Tudo bem, Walter? Seja bem-vindo ao nosso programa, né? Ao Ponto Zero. tudo bem, Cris? Boa noite a todos, boa noite aos nossos ouvintes. Mais uma vez agradeço essa oportunidade única que a gente tem, toda semana estar aqui junto, para falar um pouquinho daquilo que é o tanto que tanto todo mundo precisa, né, para o despertar, né, para a vida. Então vamos lá, que hoje o assunto é bem interessante. Bastante interessante. A praga do convencimento. Walter, que tema interessante você me passou, né? Qual o significado desse tema, Walter? Então, tudo começa por um binômio, ou uma dualidade, ou os dois lados, que diz assim que para que um lado tenha razão, o outro tem que necessariamente estar errado. Então, tudo começa daí, né? E daquele princípio pelo qual alguém tenta convencer e o outro procura ser convencido, porque a praga do convencimento não é apenas nós sairmos dentro de um assunto, como está acontecendo hoje nas mídias, né? Com os governantes, com as pessoas que lideram grupos, que lideram governos, né? Que existe o convencimento, e aí existe a distorção da realidade, onde a verdade é politizada, e quando ela se torna politizada, ela vem justamente carregada desta praga de convencimento, né? Então, eu me convenço ou não, eu acredito ou não, baseado numa bandeira. Isso é a pior das coisas. Mas Verdade. a coisa nasce ainda além disso, né? Que o mero o convencimento, a mera atitude do acreditar ou não, você me convence, eu acredito ou não acredito, isso tem levado a humanidade a um ostracismo nas reflexões, um ostracismo existencial tremendo, né? Então, o convencimento realmente é uma praga. Entre acreditar e crer, né, e tentar fazer isso, o ser humano se perde demais. Todo dia isso acontece com as pessoas. Então, perceber disso é justamente parar de querer acreditar, de querer crer ou de querer convencer, né, e observar, viver e sentir e tomar atitude, a ação que faz o resultado. Verdade. Falou tudo. É a ação que faz o resultado. E por que, no teu ponto de vista, o convencimento ele é uma praga, Walter? Então, o convencimento ele parte do princípio, né, de algo muito sério, né, que a gente vê assim que os crimes cometidos a serviço da verdade, a intolerância, a violência contra dissidentes, guerras religiosas, violência, abusos cruzados e métodos cruéis utilizados pela Inquisição até são exemplos do que o convencimento operou recentemente na nossa história. Quando a gente fala em Inquisição, parece tão longe, né? No entanto, né, ela está aí disfarçada de outras atitudes, né? Então, na verdade, o convencimento, ele se tornou até historicamente, ideologicamente criminoso, né? Onde a imposição, né, das ideias, das ideologias, se torna crime a serviço de uma verdade que de fato não é, né, não é aquilo que interessa a determinados grupos, né? Então, isso sim se reafirma, né, como uma grande dificuldade do ser humano e uma grande dificuldade de percepção. Por quê? Porque o convencimento, junto com a crença, eles colocam o ser humano também num estado de conforto, né? Eu digo conforto Verdade. de uma certa preguiça, né? O quem Verdade. convence tem uma inveja subliminar, né? Porque ele tenta colocar dele, ou a ideia dele, ou a ideia partidária dele, né? E aquele que vai atrás
né, dos convencimentos, é aquele que tem o estado de conforto. O que eu vou escolher hoje para acreditar? Para que eu não precise pensar, para que eu não precise agir na vida, né? Então, isso tem esse que a gente chama de binômio, né? Entre ser uma praga e entre o convencido e o que vai convencer. É verdade, o Walter tem razão. Bem, a dualidade e a polarização do pensamento tem a ver com o convencer forçado das pessoas ou não? Então, é exatamente aí que as coisas se consolidam nesse sentido, né? Primeiramente, a polarização do pensamento. O que é a polarização do pensamento? A grande massa, a maioria, se não é sim, tem que ser não. Se não é de um partido, tem que ser de outro. Se não é de um time, tem que ser do outro. Se não é de uma bandeira, é outro. Então, essa é a polarização. É difícil você encontrar pessoas na grande massa. Tem grupos, sim, que estão se avançando nisso, estão se desenvolvendo nisso, mas que tem um entendimento global das coisas, né? Que pelo fato de você fazer uma observação sobre um assunto, você passa ou você aceita o assunto ou você não aceita. Por exemplo, né, a gente vê muito isso na internet, quem defende os animais. E tem pessoas que defendem os animais de forma desumana, né? Elas tentam se mostrar humanas pelo animal e são desumanas com o ser humano. E aí, quando você esboça uma opinião sobre isso, ela vira para você e comenta assim: então você não gosta de animais. Quer dizer, não é isso, né? Então, isso é a polarização do pensamento. Quer dizer, se a pessoa não está em torno de uma ideia, ela não pertence àquela ideia, né? Então, ou ela nega, ou ela não pertence, ou se gosta de animais, simplesmente porque ela tem uma opinião racional sobre a coisa, né? Ela defende, sim, os animais, mas também ela não esquece de defender o ser humano, né? Então, claro, isso é um exemplo de polarização, né? Quando a coisa fica totalmente... E isso né? Parece que é o carro-chefe do pensamento mundial, assim, da grande massa das pessoas, né? Então, isso é uma das características, né? Quanto essa questão da polarização. A polarização faz com que você encontre pessoas que estão procurando ser convencidas, que querem crer. Uhum. Walter, quem de fato, né, tem as razões da verdade e as razões da vida? Nossa, isso é difícil de responder, hein? É que você é muito filosófico, né? Além de ser mestre em direito, você é extremamente filosófico, profundo, né? Então, eu acho que você vai conseguir dar um feedback sobre isso. Então, mas essa provocação é bastante interessante, né? Porque as razões da verdade é o que é. É o que é. Começa no sagrado, que todo mundo colocou uma religiosidade no princípio do sagrado. E o princípio do sagrado não é só a religiosidade, não é o devocional. O princípio do sagrado é justamente onde o homem não mexeu, onde o homem não corrompeu. O sacro, né, é o ilibado, é o puro. Então, esse é o princípio da verdade real. É isso daí que nasce a verdade, né, as grandes razões da verdade. As grandes razões da vida estão exatamente na verdade, no princípio da ética, né? Onde está a ética de todos nós? Onde está? E quem constrói a sua verdade, que é muito, muito perigoso, tem muita gente que, por uma questão até de um autocomodismo, diz, não, cada um tem a sua verdade, essas pessoas realmente estão num caminho muito escuro, né? Porque não é cada um tem a sua verdade, a verdade é única, é uma só, né? Então, soberano, por isso, né, que o princípio da verdade ele é único, não existe a verdade de cada um, existe a interpretação dela, né? Existe a forma que a pessoa entende a realidade, e isso pertence a cada um, e isso é perigoso quando as pessoas são convencidas por alguns também, outros filósofos de plantão, que querem dar conforto para as pessoas, querem que as pessoas gostem do que eles falam. Então, eles dizem essas coisas e as pessoas embarcam nesse discurso que a verdade é relativa, né? Que
que é necessária determinado nível de coisas que aconteçam no mundo em relação ao mal, porque isso transforma o ser humano, isso tudo é falso. Né? O bem é o bem onde ele for feito, e o mal será o mal onde ele for cometido, seja para quem for. Né? Existe um mal relativo, um mal para a massa e que se torna bem para os poderosos, ou o que é bem para os poderosos e fazendo mal para as massas, e por aí vai. Porque a verdade essencial, ela é uma só, ela é de todos nós. E quando isso foi transformado pela relativação das coisas, começou então a se manipular. E uma das grandes questões entre o convencedor e o convencido é a manipulação. Porque quem tenta te convencer, na verdade, ele quer te manipular. Porque se ele constrói a ideia de você acreditar no que ele diz, ele está te manipulando. Né? A mensagem que nós temos que passar entre nós, no planeta, entre os seres humanos, é a verdade, não é o convencimento. Por isso que o convencimento é uma praga. Né? Porque ele deturpa, ele transforma, ele distorce a verdade, ele distorce a realidade. Né? E aí começa o caminho do falso, aí começa o caminho, né, daquele que conduz as pessoas a crerem que estão em estados né, de desenvolvimento, de paz, e na verdade muitas vezes não estão nisso, né, estão muito longe disso. Por isso que é importante a verdade essencial, né, e a razão da verdade essencial. E essa razão é a razão da nossa vida, né? Que começa na ética. É verdade. É engraçado que você fala, eu acho bastante interessante, porque eu compactuo completamente dessa interpretação. Eu acho que o relativismo, ele é uma inversão de valores, porque a pessoa torna o relativismo de acordo com o que a visão deturpada que ela tem, né? Então, para ela, o bem é bem para mim e o mal é mal para... Não. Uma coisa que eu sempre aprendi com o Kron, inclusive, que o bem é bem em qualquer lugar do universo e o mal é mal em qualquer lugar do universo, que a verdade é soberana. E nós sabemos sim, viu, Walter, o que é a verdade. A gente se corrompe quando a gente nega a verdade. Inclusive, você como psicanalista, eu também com formação em psicanálise, nós sabemos que quando a pessoa nega a verdade, ela acaba adoecendo muito, né? É uma negação à consciência, né? Uhum. Você pode falar um pouquinho Inclusive, sobre isso? hoje eu tenho observado nos meus... Oi? Depois explica para o pessoal o que é uma negação à consciência. Eu vou falar assim, só eu queria completar aqui a posição que eu tenho observado nos grupos sociais. Explica o quê? Desculpa? Falhou. Não, para você explicar a negação à consciência, o que significa. A negação da consciência é o processo essencial do ser humano. Parece uma coisa, né? Toda vez que a gente vai falar de consciência, de despertar consciência, sempre cai a linha, né? Fala a verdade, a gente com uma quantidade de mega exorbitante aí, e ocorre esse tipo de problema. Aguenta aí, pessoal, que o Walter já volta, retoma a nossa pauta aqui. Mas é bastante estranho, né? Toda vez que a gente aborda temas que vão clarear a mente das pessoas, é como se tivesse uma intrusão, né? Direto nos nossos programas, né? Estamos voltando aqui, pedimos para a nossa diretora ficar atenta aí, porque estamos tendo dificuldade com a internet cai muito nesse horário também, mas é interessante, Walter, porque ela cai muito. Justamente quando a gente fala de consciência, né? É toda vez a mesma coisa, né? Alguém corta a nossa linha. Walter, responde para a gente o que você está falando, então. A negação da consciência, é isso que você perguntou? Sim. Então, o processo de negação da consciência no ser humano começa por um princípio que a gente chama de inversão. O ser humano começa a enxergar a realidade como um processo de inveja. E essa inveja não é aquela inveja que a gente conhece, que é o que quando uma pessoa cobiça o que ela não tem ou cobiça o que ela não é. Né? Essa inveja que a gente fala é não enxergar, invidere, né? Não enxergar a realidade. Este processo de inversão faz com que nós, recorrentemente, consciente ou inconsciente, muitas vezes, né? A maior parte das vezes inconsciente, mas às vezes até consciente, nós bloqueamos o nosso processo de percepção da verdade. Quanto mais longe dessa percepção nós estivermos, mais longe de uma consciência plena nós vamos ter. O contato, a verdadeira conexão é justamente
né, a aceitação do nosso processo de conscientização. Isso ocorre diuturnamente, 24 horas por dia. Né? Então, esse processo de rejeição, que é essa inveja que eu estou explicando para vocês, onde as pessoas veem no bem um mal, ou no mal um bem. Né? As interpretações pessoais do ego, né? O ego falando, né? Muitas vezes as vaidades, os orgulhos, aquelas emoções não resolvidas nas pessoas, elas assumem esse processo de rejeição, né? E esse processo que é, na essência, é uma inversão, né? Onde tem que ser visto que há o bem, muitas vezes é reconhecido como o mal. E aí a gente vê acontecer com as pessoas, nos seus relacionamentos, né? Às vezes a pessoa fala do seu companheiro, da sua companheira, de uma forma, né, a vê-lo de forma negativa, e é exatamente o contrário que está acontecendo, né? Então, é a rejeição da verdade, né? A negação dessa verdade essencial, né, é a rejeição da nossa consciência. E isso faz com que nós fiquemos aí na escuridão, porque a vida, a oportunidade nós temos, né? Somos seres viventes do universo, estamos aí, vamos continuar nos expressando, mas é inteligente saber que quem despertar para esse processo de existência vai ter um ganho, né? E na medida que a gente tem a consciência mínima, né, de uma verdade, de uma realidade que não é dada a qualquer ser do universo, né, principalmente aqui no planeta Terra, é o ser humano que tem isso. Então, o que basta a ele? Né? Se expandir nisso, ele precisa crescer nisso. E a negação disso vai fazer com que ele seja, como dizem alguns, um ser andante, né, e não um ser consciente. Verdade, verdade. Muito bem, Walter. Gratidão. Existe o absoluto, Walter? Então, aí que começa, nesse tema que a gente está falando, né, da praga do convencimento, né, existe uma necessidade de reflexão que o nosso, então, absoluto, né, o que é o absoluto? Né, no sentido da vida, né, dessa nossa verdade. É o ser, é o que é, né, não o que nós queremos que seja, o que nós construímos. Mas nós entramos dentro desse tema numa reflexão necessária, que é a democratização do certo, que talvez é o mais importante ato de destruição da ética, da moral e da espiritualidade. A democratização do certo, que é diferente da democracia. Muita gente confunde democracia com a democratização do certo, né, que seria o absoluto aí. Né? Então, nós não devemos democratizar a ética, nós não devemos democratizar o certo, nós não devemos democratizar os valores. A democracia é o direito de você exercer os seus direitos e a sua expressão, as suas ideias, mas isso não permite que o mundo seja desconstruído em torno da negação da verdade, da negação dos valores. E essa democratização do certo, que ficou muito esparramada aí nos últimos anos, com governos anteriores e com ideologias, e tentativa de implantação de culturas diferentes de uma cultura essencial do bem, da ética, da ordem, né, dos valores, né, transformou essa ideia errada em algumas pessoas, né, querendo democratizar, né, o certo. E para nossa dificuldade, né, a vida é composta não só daquilo que é certo, mas de vários certos, que não significa a sua democratização. E esse vários certos não é uma relativação também. Significa que você pode exercer a sua vida, o seu direito, a sua existência de várias maneiras, mas várias maneiras dentro de um princípio de ética, um princípio de uma moral construída, né, e não destruída, porque a moral pode ser também uma moral muito que a gente chamava lá antigamente de moral baixa, né? O que é moral baixa? A desconstrução dos valores, né? Os ambientes ruins, né? Então, isso é muito importante. Então, nesse sentido do que é o absoluto é o certo, né? O princípio do bem. E não é aquilo, o que é o certo para você? Isso esquece. O certo para mim é o mesmo que é para você, ou para qualquer um de nós. Essa resposta não precisa nem ser discutida. Filosofar sobre isso é corromper os nossos princípios essenciais, né? Claro, é verdade. Ô, Walter, mas tem mais perguntas aqui sobre esse tema.
do que é de fato, no seu ponto de vista, a composição da realidade? Bem, em primeiro lugar, composição da realidade. O que é a realidade, né? As coisas acontecem de acordo com alguns elementos que a gente recebe na vida, né? A realidade, ela se expressa pela vida, por aquilo que você recebeu, por aquilo que você tem dos seus valores, né? Dos seus antepassados, daquilo que se perpetuou, porque tudo que é realidade, desculpe, que é verdade, se perpetua. A mentira, ela se esvai no tempo. Então, aquilo que você tem hoje de melhor, você pode considerar que é a sua verdade essencial. Aquilo que você tem de dificuldade ou que não existe mais, você pode ter certeza que estava falso. Então, a história se perpetua dentro de princípios de verdade. Claro, muitos vão começar a querer teorizar, dizendo que, mas dizia lá um ditador que uma mentira repetida várias vezes se transforma em verdade, e isso é conceitual, né? Isso é para manipular a forma que as pessoas pensam. Uhum. E a verdade essencial, a gente não tem participação dela no sentido de ela existir. Ela é, e você é parte dela, você não faz ela, né? Você é um componente dela, você é a expressão dela. Se você conseguir ser a expressão dela e não querer fazer com que seja a sua verdade ou a sua realidade, você faz parte do todo, né? Você está nessa verdade essencial, você está fazendo parte dessa origem essencial, né? E aí entra a necessidade de a gente encontrar na vida, né, o que de fato nós somos, sem distorções, sem construções que eu vejo, posso dizer até maquiavélicas, contemporâneas. Sim. Em convencimento, né, das crianças em torno de coisas que elas têm que, né, assimilar, formas de agir, comportamentos, tudo isso destoa totalmente com a nossa origem essencial, né? As coisas que acontecem na vida, elas têm que ser tratadas pontualmente, quando elas saem desse campo geral de expressão, mas não podem se tornar uma regra imposta aos demais, né? Isso a gente vê para tudo que se expressa e que se tem, né? E o que se tenta ainda com uma certa força, eu tenho uma percepção bastante forte que isso vai ser banido do planeta, mas ainda se tenta se fazer que as pessoas vivam, né, uma realidade, ou seja, não a verdade, mas uma coisa construída dentro Sim. de ideias totalmente distorcidas. Perversas também, porque quando a pessoa vai se encontrar nesse meio, ela se decepciona, ela se frustra, muitos se suicidam, muitos se drogam, muitos se perdem na alma e no corpo por conta dessas ideias distorcidas. E quando você vive o essencial, você não tem nada disso, você simplesmente se expressa e faz parte dessa verdade. E esse é o nosso caminho, fazer parte da verdade, expressar a verdade, e não querer modificá-la ou se achar inteligente de fazer uma coisa diferente do que já é. É isso aí, Walter. Tem mais perguntas aqui, viu? A democracia é o caminho da plena aceitação. Mas o que de fato é a democracia, Walter? A democracia é um princípio de liberdade no qual cada um de nós pode expressar as suas ideias, pode se não só expressar como ser ouvido, né? Quem pode ter liberdade de escolher o seu trabalho, de escolher o local onde vive, a forma que vive e por aí afora. Liberdade de expressão, né, liberdade de crença, tudo isso é a real democracia, né, a liberdade de um povo. E tem sido confundido exatamente com o que a gente estava falando. A democracia não é a democracia de valores, a democracia de princípios, a democracia da regra, da lei. A lei não é democrática,
né? E instituições também, a certo nível, elas são democráticas enquanto elas acolhem seus membros, mas o exercício das suas finalidades nem sempre pode ser democrático. Porque, por exemplo, se uma grande corporação, uma empresa, se imperasse a democracia lá dentro, não se ganhava dinheiro, porque cada um teria a sua ideia, cada um teria a sua forma de fazer. Sim. Né? Isso é um exemplo grosseiro, tosco, mas é muito real. Né? Uma escola, a democracia existe enquanto há respeito pelos alunos, respeitando a estrutura da escola, mas a escola não pode deixar o aluno se expressar com a liberdade da sua ignorância, do que ele ignora ainda de valores para poder ter essa participação. Né? E por aí afora, as instituições todas giram a necessidade de se trabalhar o sentido real de uma democracia do que é a verdadeira liberdade. Ter liberdade de agir, de se expressar, de falar, não é a liberdade que você tem de querer corromper. E aí que entra a nossa discussão desse tema muito interessante, que é a praga do convencimento. Porque quando a democracia está distorcida, a democracia que quer mudar os valores, ela entra no convencimento, ela necessita do convencimento, né? E ele se torna aí o veneno, né? A grande praga, porque a verdade ninguém precisa ser conhecido, todo mundo na sua essência nasce puro, e nasce puro no sentido de entender o que é a verdade. Ninguém precisa comer comida ruim para saber qual que é a boa. Né? Isso é uma máxima que se fala em terapia, né? Quando você discute com a pessoa valores, né? Princípios e referenciais, né? Então, esse é o caminho da democracia. A verdadeira democracia é o exercício de uma liberdade, mas uma liberdade responsável e uma liberdade que respeita o essencial dos valores. Porque senão também acaba não sendo uma democracia. Porque aí começa a haver o caos impõe controles, e esses controles acabam reprimindo as pessoas. Então, ao invés de você ter uma democracia, depois você tem uma ditadura, seja lá que for, não digo nem dentro de ideologias, mas alguma ditadura vai ter que ser imposta, porque senão descontrola todo o sistema. Então, é melhor exercer a democracia pela sua verdade para que a gente tenha ela de fato. Sem dúvida. Nossa, arrasou, Walter, adorei. E por que, no teu ponto de vista, alguns líderes necessitam tanto nos convencer? Então, o julgamento da vida se baseia em duas listas de acusações, né? As ocasiões em que fomos convencidos e aquelas em que convencemos, né? Então, primeiro, por que quando você tem algo que lhe é vendido superlativamente, você pode desconfiar? O que eu quero dizer com isso? Quando alguém te passa uma ideia de forma muito contundente, mostrando aquilo com grande valor, com grande importância, com grande realização, você pode ter certeza que estão te dando o pior das coisas, uma coisa muito frágil. E, infelizmente, na política, para que haja um vencedor, né, que haja alguém que ocupe essas posições, muitas vezes eles usam ferramentas de convencimento e não de efetivamente de mostrar um plano de ação, um plano de metas dentro da realidade da cidade, daqueles que eles vão representar. Então, o que se faz? Né? Se utiliza outra vez a ferramenta do convencimento e dos convencidos. E aí, quando se aproxima o momento da eleição desses líderes, você escuta das pessoas: estou convencido de que o fulano é menos ruim, ou é melhor, ou será o meu candidato e tudo mais. Mas por quê? Por que ele está convencido? Porque fizeram isso com ele e assim é feito ainda. Num futuro, quem sabe, haja uma relação da política com a população, com o povo, ou o povo com a própria política, em que a gente realmente reconheça valores que terão resultados, e não uma coisa vendida como se fosse propaganda. Tanto que um dos maiores absurdos da política brasileira, e no mundo inteiro, não é só no Brasil, mas eu falo do Brasil que aqui estamos, é o marketing político. Como assim marketing político? Quer dizer, você vai enganar a pessoa por uma ferramenta de convencimento artificial de que aquela pessoa te representa. Não estou aqui falando nada do que o marketing é uma ferramenta
né? Não, marketing é útil, sim, mas enquanto você vende um produto, agora você vai vender uma ideia, você vai artificializar ela, você vai construir algo artificial, e esse é o grande perigo do convencimento, e aí que é o risco, onde a gente vê as pessoas e depois, sendo enganados, e depois, no dia seguinte, aquela coisa, volta-se tudo a mesma coisa, deixe lá os políticos que continuem nas suas estruturas originárias, ninguém controla nada, ninguém olha nada, e, né, a roda de Sansara continua. Felizmente, ultimamente, essas coisas têm sido bem questionadas, e há um avançar dessas estruturas, mas ainda precisa se aperfeiçoar bastante a questão da realidade, desculpa, a gente usa muito essa palavra, mas não é adequada, da verdade e do convencimento, e daqueles que querem crer, né, que querem acreditar. É verdade. Sabe que você falou uma coisa interessante, porque em nível de marketing político, falaram que eu estou totalmente equivocada, porque eu só continuo falando as mesmas coisas que eu falo em todos os programas. Eu deveria ser mais política. E eu falei, não, quero que as pessoas me vejam através das frases que a gente fala nos programas, porque é isso que a gente vê como verdade e que a gente vem estudando há anos, porque se a gente olhar no marketing político geral, na realidade, eles falam coisas que eles não vão fazer, Walter, sabe? Isso que eu notei, entendeu? Mas, assim, eles dizem que as frases que nós falamos, por exemplo, que eu falo dentro das minhas linhas de pensamento, não são adequadas à política. Ora, eu falo de filosofia, eu falo de psicanálise, que são coisas que eu vivencio no meu dia a dia, entendeu? São coisas que eu vivencio dentro dos meus programas, que eu estudei, que você estudou, né? Então, assim, esse tipo de abordagem que eu estou colocando até como uma iniciante da política é totalmente equivocada, dado ao marketing político. Você está entendendo o que eu estou falando? Você entendeu o que eu quero dizer? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Mas o que acontece? A política, pelos seus fins, primeiro, ela cria as adesões partidárias. E isso atrapalha demais, porque na medida que você começa a sectorizar o entendimento, tornar ele fatiado, as pessoas acabam, não, aquele partido eu aceito, aquele eu não aceito, aquela ideologia eu não aceito. Então, isso por si já é muito complicado, né? Essas representações políticas. Inclusive, né, até eu gostaria de aproveitar a oportunidade, porque numa participação que eu tive recente num programa, foi abordado o assunto das eleições americanas. E muito foi dito lá, existiu naquele momento jornalistas falando, existiu pessoas de vários setores falando a respeito, e eles abordaram. Eu não toco nesse assunto, a não ser que seja provocado, eu não trago esse assunto, mas eles acabaram pegando esse assunto das eleições americanas e colocaram que as operações mundiais de modificação do planeta e tudo mais eram operações politizadas. Eles politizaram essas ações que estão acontecendo no planeta, atribuindo ao presidente americano, e que, inclusive, as operações acontecendo seriam intenções políticas dele de desmerecer os seus antecessores como presidente, ou seja, desenharam a coisa totalmente desvirtuada da verdade, né? Então, assim, o governo americano, ele conduz um planejamento de mudança real, em termos governamentais, inclusive, contra a corrupção, mas não é ele, Trump, não é ele, governo, né? Só que as pessoas, por que eu estou tocando nesse assunto? Porque vai contra exatamente naquele princípio. Se eu colocar uma bandeira, se eu colocar um partido, não é bom ou não serve para mim, ou uma parte vai aderir, e não é isso. Aliás, eu criei uma grande decepção na conversa, no debate, porque todo mundo ficou com cara murcha quando eu disse, não sei se aceitaram, porque eu não entrei em discussão, mas ficava todo mundo com aquela cara triste, que fala, nossa, a gente estava falando que o Trump está usando isso, e ele vem aqui e nega tudo, né? Claro que eu nego tudo, porque de fato não é isso. Uma parte da mídia, uma parte do sistema de comunicação quer isso, quer que você se convença
que é uma ação política, e não é uma ação política. O que está acontecendo no mundo hoje não é uma ação política. A consciência, e aí eu aproveitando inclusive o seu comentário, a consciência não é uma ação política, não é uma ação de bandeira, é uma ação universal, né? É uma ação para a humanidade, para todos nós. Então, quando se começa, as pessoas precisam despertar e acordar que quando começam a atribuir isso a partidos, a figuras, a personalidades, estão, na verdade, distraindo as pessoas, distorcendo da verdade do que está acontecendo. Porque essas operações mundiais, quando você coloca um governo na frente delas, você acabou com a verdade delas, ninguém mais presta atenção. Verdade. E tanta coisa acontecendo, tanta coisa grave no bom sentido acontecendo, e as pessoas até negam. Se você disser isso, se a gente disser tudo o que está acontecendo para uma pessoa comum, até dentro de casa, para um familiar, ele vai dizer que tipo de chá que você tomou, que você está falando tanta besteira que não estou vendo nada disso Pior acontecendo. É que é verdade. As pessoas não compreendem muito o que a gente fala. Na realidade, só quem está buscando autoconhecimento e buscando clarear a mente sobre tudo que está acontecendo no planeta é que vai entender um pouco do que nós falamos. Walter, nós temos aí agora, eu acho que aqui, nós passamos já 1 minuto, eu vou te dar 1 minuto para você encerrar esse programa, que infelizmente está maravilhoso, mas eu conto com você na próxima sexta, porque esse programa não pode faltar, ele é maravilhoso. Vou pedir para fazer a edição desse vídeo, pessoal, porque faltou o Walter numa parte dele, nós vamos arrumar esse vídeo para que você veja ele editadinho. Encerro então, com você, esse Walter. 1 minuto, esse 1 minuto é a coisa mais preciosa que nós temos agora. Então, meus queridos ouvintes, minha querida Ângela, mais uma vez eu agradeço e vamos então refletir sobre, né, o que é o convencimento e o que é se convencer. Né? A grande coisa também não está em quem quer te convencer, mas em você procurar ser convencido, você querer acreditar, você querer crer enquanto que você tem que experienciar, você tem que viver. Então, observe, veja, pesquise, né? Não fique no campo vou aqui, vou ali. Não, efetivamente, a gente entra nessa praga do convencimento. Obrigado, gente, e até a semana que vem. Até a semana que vem, Walter. Pessoal, gratidão, até o próximo ponto zero. Beijo, Walter, no coração de todos vocês também.